Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno, Ufologia, Ciência e Mistérios em geral. E hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre um dos mais importantes casos de contato imediato da ufologia brasileira, ocorrido em 16 de maio de 1979, na cidade de Baipendi, sul de Minas Gerais. Você que acompanha a ufologia, já conhece a ufologia há certo tempo, já sabe de que caso estamos falando. E nós vamos abordar ele de forma bastante aprofundada, tenho certeza que você vai gostar bastante. Nesta data, de 16 de maio de 1979, o sitiante Arlindo Gabriel dos Santos observou e fotografou o pouso de 3 objetos voadores estranhos, além de testemunhar o pouso de um objeto de maiores dimensões, desta vez tripulado. Ou seja, havia tripulantes no objeto com os quais ele entrou em contato. E esse caso, batizado de Caso do Imbornal, ou Caso Baipendi, ou Caso Arlindo Gabriel, tanto faz o nome que você dê a ele, é um dos casos mais sólidos da ufologia brasileira. Este é o caso que você vai conhecer daqui a pouquinho. Porque antes, você que não é inscrito vai clicar agora no botão para se inscrever aqui no canal e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, além de ver comentários sobre notícias da ufologia, casos e também muita informação sobre ciência e mistérios em geral. Tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso conteúdo aqui. Agora então que você já clicou ali no botão para se inscrever e ativou o sininho para as notificações, vamos conhecer este caso, o caso do Imbornal. O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Este caso extraordinário ocorreu no alto da Serra do Alegre, ao sul da cidade de Baipendi, no estado de Minas Gerais. Por volta das 8 horas da manhã de 16 de maio de 1979, Arlindo saiu para caçar junto com 2 amigos no alto da serra. Essa Serra do Alegre é o que a gente está vendo nessa região aí, essa região montanhosa. Essas fotos aí são todas da Serra do Alegre. E aí nessa ocasião ele portava então uma espingarda calibre 22, um revólver calibre 32 e uma máquina fotográfica Tuca, com a qual ia fazer alguns registros fotográficos. E ele também carregava um embornal de pano com alimentos, né? Porque eles iriam passar o dia inteiro caçando. Então ali tinha alimentos ali para eles passarem o dia, né? E aí por volta das 16 horas, os 3 amigos eles se encontravam em um bosque existente em um planalto, a mais ou menos 3 quilômetros da sede da Fazenda Sobrado, que é o local onde o Arlindo morava. E aí então eles resolveram se separar e cada um foi por um caminho. O Arlindo, ele atravessou uma grota e saiu numa área descampada, ou seja, onde não tinha muita vegetação alta. Era um campo de altitude, onde é geralmente uma vegetação bem mais rasteira, né? Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o senhor Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. E foi nesse local então que, de repente, houve um relâmpago. Ele achou que era inicialmente um relâmpago de tempestade, mas aí ele viu um objeto descendo a aproximadamente 500 metros de distância. E o Arlindo, então, curioso, ele se aproximou para observar esse estranho objeto. Ele caminhou aproximadamente 300 metros e chegou a 200 metros de distância desse objeto.
E com isso ele pôde observar que era um objeto cilíndrico com uma espécie de globo amarelado na parte superior. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinha 2 bracinhos dos 2 lados. E em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo vermelho e branco sem parar. E ele tinha em torno de 1,50 m de comprimento, né, de altura, e uns 50 centímetros de largura na região do cilindro, né? E na parte de baixo havia uma área mais escura, uma base mais escura na qual ele se apoiava. E essa esfera amarelada que ele viu, ela emitia luzes nas cores branca e vermelha, ficava piscando. E outro detalhe que ele observou também, que havia 2 estruturas laterais ao redor desse objeto. Então o Arlindo ficou olhando esse objeto por aproximadamente 2 ou 3 minutos, e aí ele lembrou que ele tinha uma câmera. Então ele pegou a câmera e fez 2 fotografias desse objeto. Devido à distância em que ele se encontrava e ao fundo escuro da paisagem, o objeto ele ficou visível apenas como uma mancha branca na fotografia, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Tá? Aqui então são as 2 fotografias que ele fez desse objeto. Aqui estamos vendo uma ampliação desse objeto. E aqui então nós estamos vendo diferentes representações disso que ele observou. O primeiro desenho aqui à esquerda foi feito pelos pesquisadores da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Essa foi a interpretação deles a partir do relato do Arlindo, um relato que eles escolheram diretamente com o protagonista do caso. O desenho do meio foi feito pelos pesquisadores do CEVAPA, o Centro Vargiense de Pesquisa Parapsicológica, um grupo de ufólogos que investigou o caso já na época em que ele ocorreu. E a terceira imagem é uma reconstituição da Rede Globo, em especial para o Globo Repórter, que foi ao ar em outubro de 1993. Então esse foi o primeiro objeto. E aí teve um momento que ele deixou de observar esse objeto, olhou para o lado, para a câmera, sei lá. E quando ele olhou de novo para onde estava esse objeto já não estava mais lá. Ele achou aquilo ali estranho, né? O objeto simplesmente desaparecer ali. E aí então ele se aproximou para investigar. Foi até o local onde esse objeto havia pousado. E aí, enquanto ele estava caminhando em direção a esse objeto, ele viu que outro objeto desceu do céu e pousou no chão, a uns 50 metros de distância de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha. Desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirosa e estava girando. Então eu virei o filme e tornei a fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Segundo a testemunha, esse objeto tinha um formato ovoide, com aproximadamente 1 metro de comprimento. Então aqui a gente está vendo as representações desse estranho objeto. Aqui à esquerda, a representação feita pelos pesquisadores da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Aqui ao meio, a representação dos pesquisadores do CEVAPA. E aqui à direita, a representação feita pela Rede Globo desse segundo objeto observado pelo Arlindo Gabriel. E esse objeto ele também foi fotografado pelo Arlindo Gabriel. Então aqui nós estamos vendo a fotografia que ele fez desse objeto. E aqui nós estamos vendo uma ampliação desse objeto, desse segundo objeto por ele observado. Essas fotografias que a gente está vendo da Sociedade Brasileira, elas são escaneadas diretamente dos boletins da Sociedade Brasileira. Então não existe muita qualidade nessas fotos, né, a princípio. Esta imagem que a gente está observando é uma imagem reproduzida na revista OVNI Documento e que tem um pouquinho mais de qualidade em relação aos boletins da Sociedade Brasileira. E o interessante desse segundo objeto é que ele tinha na parte superior uma haste metálica que ficava girando continuamente, como se fosse uma hélice. Outro detalhe interessante é que na parte de baixo desse objeto havia como se fosse uma espada, e essa espada teria se fincado na terra, né? Na hora que ela pousou, fincou na terra. E aí um detalhe curioso é que o Arlindo fez a primeira fotografia que a gente observou, e aí ele preparou a câmera para fazer mais um registro. Enquanto ele estava preparando a câmera para fazer essa segunda fotografia, ele escutou um chiado vindo do objeto. E quando ele olhou, aquele objeto havia se transformado em uma fumaça muito branca.
E então ele fez o registro dessa fumaça. É essa foto que a gente observa nessa imagem. Isso deixou o Arlindo bastante intrigado. Então ele resolveu procurar os seus companheiros para comentar o que estava acontecendo. E aí ele seguiu à direita do descampado e caminhou em torno de 10 metros desse local onde ele estava, e ele viu um terceiro objeto descendo do céu, como se fosse um cilindro também, que veio cambaleando e pousou no solo, a uns 80 metros de distância da testemunha. Quando eu disse de pouco a pouco ali atrás, mais ou menos ali, desceu um outro de cima, desceu uma certa distância assim, foi cambaleando assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Esse objeto, segundo ele, tinha 1 metro de altura e tinha a forma de um barril. Ele era listrado em vermelho e branco, e na base e no topo ele era um pouquinho mais largo, com uns 20 ou 30 centímetros de diâmetro. E esse objeto também tinha uma hélice na parte superior que girava lentamente em sentido anti-horário. E essa hélice estava girando, e quando o objeto parou no solo, a hélice parou de girar também. E um detalhe curioso desse objeto é que ele tinha um movimento expansivo, como se aquilo respirasse, né? Então a parte intermediária dele crescia e diminuía, O Arlindo pegou a câmera dele e fez 3 registros desse objeto também. O primeiro registro, esse objeto ele estava parando o movimento dele. E a segunda e a terceira fotografia era quando o objeto já estava estático, também no solo. E o tempo entre uma fotografia e outra, nesse terceiro objeto, foi em torno de 1 minuto e meio entre uma foto e outra. Então aqui a gente está vendo à esquerda o desenho feito pelos pesquisadores da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Aqui ao meio, um desenho feito pelos pesquisadores do CEVAPA. E aqui à direita, um desenho, uma representação feita pela equipe de reportagem da Rede Globo. E aqui então nós temos as 3 fotografias desse misterioso objeto, feitas pelo Arlindo. A fotografia número 5, ela não houve o registro, né? Ficou todo preto. A fotografia 6 e 7 a gente vê o objeto. E aqui nós temos uma ampliação, inclusive você consegue ver o que seria a hélice do objeto, né? As estruturas laterais ali apontadas pelas flechas. Aqui um desenho da Sociedade Brasileira do que seria essa hélice na parte superior, né? Que ficava girando enquanto o objeto pousava. E aqui a ampliação da fotografia número 7, também vindo dos boletins da Sociedade Brasileira. E aí então ele resolveu caminhar mais um pouco para procurar seus amigos, e foi quando ele observou o objeto maior. Ele estava caminhando e ele ouviu um barulho de motor afogado. E aí então esse objeto desceu. Vim caminhando um pouquinho, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, assim, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de 2 ônibus. Então esse objeto ele tinha a cor acinzentada, um formato ovalado, e tinha entre 10 e 12 metros de diâmetro. Na lateral do objeto havia essas estruturas, como se fosse uma espécie de nadadeira de peixe, né? Algo que se projetava do objeto. E havia também 2 estruturas retangulares, como se fosse uma janela, com 50 centímetros de lado aproximadamente. Na opinião do Arlindo, são janelas, inclusive. E esse aparelho ele tinha em torno de 8 metros de altura, inclusive contando aí com a haste na parte superior. Como o Arlindo já havia fotografado os objetos anteriores, ele queria fotografar esse objeto também. E aí no momento em que ele apontou a câmera para fazer o registro dessa nave, surgiu um reflexo, uma luz, um flash muito forte vindo do objeto, que cegou a vista do Arlindo e danificou a máquina que ele estava usando. O circuito interno da máquina ficou todo queimado, inclusive. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me cegou a vista. E aí ele ficou assustado com aquele flash, com a vista ofuscada, e ele tentou se afastar desse objeto. Então ele largou o boné, largou o embornal ali naquele local, e só queria sair dali, só queria fugir daquele local. Só que o Arlindo ele só conseguiu dar alguns poucos passos. Ele não conseguiu mais do que alguns poucos passos, né? Ao longo de 1 minuto aproximadamente ele se sentiu paralisado, e quando ele conseguiu recobrar a visão dele,
ele percebeu que havia duas pessoas pequenas, um segurando de um lado e outro segurando do outro lado. Um de cada lado dele, segurando ele. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco. Fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado e outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me solta, eles não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E em seguida, os tripulantes levaram o Arlindo para dentro desse objeto. E a 4 metros de distância desse objeto, eles pararam. E aí, nesse local onde eles pararam, o Arlindo sentiu bastante frio. E ele observou que havia uma escadinha por onde esses tripulantes haviam descido e que no alto da escada havia um outro tripulante, que era semelhante a esses dois que estavam segurando ele, e fez algumas perguntas para o Arlindo. Perguntou para ele se ele havia visto uma zurca, e como o Arlindo não sabia o que era zurca, ele disse que não tinha visto. Ele disse que não sabia o que era isso. E aí, em resposta, o tripulante explicou o que seria a zurca, falando que era um dispositivo que eles transmitiam de lá para cá. E aí ele falou alguma coisa que o Arlindo interpretou da seguinte forma, que era um aparelho que havia entrado em contato com uma linha universal e que essa linha havia desregulado o motor e que esse objeto havia descido na Terra. E aí, estranhando tudo aquilo, o Arlindo perguntou quem eram essas pessoas, de onde elas vinham, né? E aí, em resposta, o tripulante falou, nós somos do lado de uma costa. E perguntou se ele tinha estudo, se ele tinha inteligência, né? E aí o Arlindo disse que não. E aí, nesse momento, esse tripulante estendeu a mão para que o Arlindo pudesse entrar dentro do aparelho. O Arlindo subiu as escadas desse aparelho e percebeu que estava dentro de uma sala. Estava dentro do objeto, em uma espécie de sala. E aí ele olhou, os outros 2 tripulantes entraram atrás dele, fecharam a porta e o Arlindo ficou olhando a estrutura desse objeto. Ele viu que o teto dessa sala era em forma de cúpula, ou seja, algo meio arredondado, e que havia uma lâmpada muito forte ali dentro. Uma luz muito forte iluminando aquele ambiente. Ele olhou em volta e ele viu luzinhas também acendendo e apagando continuamente e percebeu em determinado local uma espécie de indicador, como se fosse um medidor de voltagem, alguma coisa assim, na parede indicando alguma coisa. Aqui então nós estamos vendo o mapa dessa sala inicial onde o Arlindo estava. Aqui na região central esse quadrado era a entrada, havia a lâmpada na parte superior e havia o indicador na parede do objeto, né? E ele relatou que nessa sala havia um aparelho com várias teclas ou botões. E à frente desse equipamento havia 2 cadeiras e 2 tripulantes que estavam sentados. Eles estavam operando um aparelho e esse aparelho fazia tec, 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 conforme os tripulantes manipulavam. Então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina. Não estava instalando, tec, 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 batendo. E esses seres também estavam utilizando o mesmo tipo de traje, ou seja, um traje hermético com um capacete e que havia um tubo que ligava as costas até a parte superior do capacete. Então o Arlindo entrou nessa sala, pouco depois esses tripulantes se levantaram e começaram a conversar entre si em uma linguagem desconhecida que o Arlindo não soube interpretar. E aí ele viu que havia um corredor lateral e desse corredor estava vindo uma tripulante fêmea. Os outros tripulantes eram todos homens. E aí veio essa mulher, também baixinha, com aproximadamente 1 metro de altura, veio vindo na direção dele. E após algum tempo, o Arlindo e essa mulher e os 2 tripulantes seguiram por dentro desse corredor. E aí então entraram numa pequena sala, onde havia um pequeno aparelho que Arlindo descreveu como semelhante a uma geladeira. Esse que a gente está vendo nessa imagem, que teria em torno de 3 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro. E tinha um aparelho repartido em 2 partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua. Ela disse, aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse, aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. E na metade superior desse aparelho havia 2 telas em formato circular. Um dos tripulantes acionou um mecanismo à esquerda das telas e elas se acenderam.
Então, essa jovem tripulante, ela começou a se comunicar em português com o Arlindo. E com uma espécie de varinha, começou a explicar para o Arlindo o que estava sendo projetado nas telas. Então ela mostrou a Terra, o Sol e a Lua, explicando para o Arlindo o que estava sendo observado. Até que em um momento surgiu uma mancha amarelada, nas palavras do Arlindo, e que daí ela explicou que ali era o ponto de origem desse povo. O Arlindo estimou que essas explicações duraram aproximadamente 5 minutos. E aí um detalhe curioso que o Arlindo percebeu é que não havia uma sincronia entre o que os tripulantes estavam falando e o que ele estava ouvindo. O movimento da boca não correspondia ao som que ele estava ouvindo. E muitas vezes o tripulante só abria a boca e ele escutava a fala. E o curioso é que essa fala não vinha, digamos assim, originada da boca deles. É como se viesse do ambiente. Então, esse foi um fato estranho que o Arlindo percebeu naquele momento. E aqui então a gente está vendo o retrato falado ali à esquerda do que seria a mulher de cabelos louros e à direita do que seria os tripulantes que ele observou. E aí então, ao final dessa explicação, um dos tripulantes retirou o capacete, desconectou a tubulação ligada ao capacete e ele percebeu então, os detalhes do rosto, que permitiu o desenho desse retrato falado. E um dos tripulantes ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse assim: nós somos de uma só matéria, igual a de você, Arlindo, do mesmo sangue, e vivemos do mesmo trabalho. Daqui a pouco teremos transmissão. E aí, após essa conversa, o Arlindo foi levado de volta para fora da nave. O curioso é que o Arlindo, como é uma pessoa de pouca instrução, teve muito mais nessas conversas com esses tripulantes. Só que devido ao grau de conhecimento, estudo e instrução que ele tinha, ele não soube interpretar e não soube nem relatar para os pesquisadores. E então, quando o Arlindo estava saindo desse objeto, um dos tripulantes falou para o Arlindo descer e seguir à frente e não olhasse para esse objeto, porque a luz desse objeto poderia danificar os olhos dele. E o Arlindo então seguiu a recomendação, se afastou desse objeto e caminhou por aproximadamente 200 metros, tendo a sua espingarda ainda pendurada no ombro. Durante toda a experiência ele estava com a espingarda no ombro, ele não chegou a sacar a espingarda, usar ela ou deixar ela no canto. Ela estava o tempo todo com a espingarda no ombro e o revólver estava preso à sua cintura. E aí então, quando ele desceu desse objeto e que ele estava se afastando, ele se sentiu muito leve. Só que depois, quando ele estava se afastando, ele se sentia ainda um pouco paralisado. Os ombros dele estavam um pouco travados, ele não conseguia se mexer adequadamente. Então ele caminhou com uma certa dificuldade. E ao se afastar, quando passou de 200 metros de distância, aí que esses movimentos voltaram ao normal. E aí então ele começou a correr. Correu aproximadamente 300 metros, chamando pelos seus amigos. E aí reencontrou seus amigos, deitou no chão e ficou parado ali, se recompondo do que ele tinha vivido e sentindo muita sede, sentindo dor de cabeça, sentindo náusea, e depois tentou explicar o que ele tinha visto. Ao longo dos 20 minutos após ter descido desse objeto e encontrado seus amigos, ele não conseguiu inicialmente descrever a experiência, e depois desse tempo que ele conseguiu começar a contar o que ele tinha vivenciado. Ele ainda sentia sede muito intensa, dor de cabeça, náuseas, e os amigos então foram buscar água para ele. Ele bebeu aproximadamente 1 litro de água e ainda sentia muita sede. Esse caso de beber água demasiadamente assim, a gente observa em outros casos de contato e abdução registrados no Brasil, Lá no Portal Fenômeno a gente tem vários casos assim. E aí, após se recompor e narrar o que tinha acontecido para seus amigos, eles voltaram ao local onde os objetos haviam pousado. E ali eles perceberam que havia marcas no solo, onde o objeto tinha pousado e aonde o outro objeto havia fincado, Aquele objeto com aquela espada havia fincado no solo. Então eles encontraram realmente vestígios no local, confirmando o que o Arlindo tinha narrado. Aqui então é um croquis da experiência feita por uma das pessoas envolvidas, desde a hora que saíram da propriedade do Arlindo, o caminho que foi feito, o local onde o objeto pousou. Então é um croquis que foi publicado num boletim da Sociedade Brasileira de Estudos e Discos Voadores. Esta é uma das marcas de pouso, do trem de pouso do objeto, que foi encontrado lá naquele pasto onde o objeto pousou. O local onde o segundo objeto pousou, aquele que se transformou naquela fumaça bem branquinha,
ficou uma marca circular de capim queimado, precisamente naquele local, apontado pelo Arlindo. E naquele momento, eles procuraram pelo embornal que o Arlindo tinha usado e não encontraram. Não encontravam em lugar nenhum o embornal de pano cheio de alimentos que ele levava consigo na caçada. E aí então resolveram voltar para casa. E aí quando chegaram em casa, a esposa do Arlindo percebeu que os olhos do Arlindo estavam muito avermelhados. E nos 3 dias seguintes, o Arlindo ficou com seus olhos inchados e sentiu bastante dor de cabeça, além de uma grande indisposição. Outras pessoas que visitaram o Arlindo naquela ocasião perceberam esses sintomas, viram o desânimo do Arlindo, ele sentindo dor, o olho inchado, efeitos decorrentes do contato imediato pelo qual ele passou. Em 14 de julho, o Arlindo, os seus companheiros e um grupo de ufólogos foram até o local onde o contato aconteceu. E ali eles investigaram os vestígios físicos deixados pelo objeto. Um dos ufólogos presentes encontrou o embornal perdido do Arlindo, que estava no local do pouso e que não havia sido encontrado na busca logo após o contato. E esse embornal estava coberto de desenhos e inscrições. E a investigação do Centro Vargiense de Pesquisas Ufológicas foi muito produtiva. Além das fotografias que a gente já viu e que foram analisadas, todas as outras evidenciações do caso foram analisadas também. Aqui, por exemplo, a gente está observando o interior da máquina fotográfica do Arlindo. E esse interior ele foi danificado, ele foi queimado pela energia eletromagnética desse objeto. Aqui nós estamos vendo a equipe do Cevapa fazendo um molde em gesso da marca que esse objeto deixou. Aqui o molde já pronto, e uma análise constatou que seria necessário um objeto com 16 toneladas e meia para fazer as marcas conforme eles ficaram naquele local. Aqui nós temos um croquis dessas marcas, então são 16 furos em cada trem de pouso, é mais ou menos essa a disposição que foi encontrada lá no capim. Aqui a fotografia do centro do Cevapa no local fazendo a investigação. Aqui outra fotografia do local do contato. Também esta fotografia agora é publicada lá na OVNI Documento. As outras fotografias que a gente viu foram publicadas no Boletim da Sociedade Brasileira. Além desses vestígios físicos, a marca de pouso e tudo, temos também a comprovação a partir dos efeitos fisiológicos na testemunha, os olhos vermelhos, a sede excessiva, dor de cabeça, náusea, vômito e a indisposição, que são efeitos muito comuns em casos de contato semelhantes, casos de contato com tripulantes. E temos também um efeito eletromagnético. A Sociedade Brasileira fez medição do magnetismo da arma que o Arlindo portava, a espingarda que ele usava, a espingarda e o revólver. E os dois estavam extremamente magnetizados, mesmo meses depois da experiência, muito acima do que seria o normal para esse tipo de equipamento. E por fim, a evidência mais interessante, que inclusive dá um nome para o caso, que é o embornal de pano. Esse embornal que a gente vê nessa imagem, inclusive. Tá? Então esse é o embornal que o Arlindo usava. Ele foi encontrado um mês depois da experiência do Arlindo e havia vários caracteres nesse embornal, e depois foi possível perceber a semelhança desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos, ou seja, dos antigos hebreus, na época em que escreveram a Bíblia. Existe uma caverna lá no Oriente Médio chamada Qumran, lá onde eles encontraram um monte de pergaminhos muito antigos e que, inclusive, alguns trechos desse pergaminho batiam com trechos do que era percebido nesse embornal de pano. E além das inscrições, há algo que foi interpretado como 4 desenhos. Um deles é semelhante a um chapéu, outro é um travessão diagonal, outro é um retângulo e o último é um hexágono. Então, com essa similaridade com caracteres hebraicos arcaicos, foi possível fazer traduções desse possível texto. O Paulo Steckel, que é ufólogo estudioso de línguas antigas, em artigo para a revista UFO, edição 37 de abril de 1995, ele cita que existe uma semelhança entre esses caracteres com escrita fenícia, aramaica, hebraica e egípcia. Ele cita também que sua característica fonética remete ao sânscrito,
demonstrando que a linguagem do embornal é de natureza eclética, com características consonantais do hebraico, em um estilo cursivo da escrita egípcia, hierática e demótica, e tendo a riqueza fonética do sânscrito. Quanto aos desenhos, ele não tem certeza definitiva sobre o significado, mas ele fez uma análise pelo lado simbólico. O travessão e o chapéu poderia ser uma alusão a 2 tipos de OVNIs registrados pela ufologia mundial. O terceiro poderia ter um significado cabalístico, representando a autoridade e a confiança em valores estabelecidos. E o quarto símbolo representaria a relação do homem com o cosmos e a fraternidade universal. Agora, já no texto propriamente dito, algumas palavras não puderam ser identificadas. E das 66 palavras presentes nesse texto, 18 delas não puderam ser traduzidas, dificultando o entendimento da mensagem final, que esse texto traria. A mensagem original, então, segundo Paulo Steckel, seria a seguinte: umedeça aquele que oprime a erva nova, faça-a nascer, para que esteja concluída e domine a matéria. O que vem da palavra realize o destino de beleza que conserva perfeita a ele. Aquele que protege, palavra inútil e impura, tem um escudo que reforça seu jardim. Ruína. Sobre o quê? Sobre a força natural da vida. Agora é o momento para o que vem da evolução da forma e da consciência ordinária. A consciência natural existe como ouro puro, como a chapa superior, como a síntese da existência e do conhecimento. Defeito violento é a força da consciência objetiva, movimento evolutivo que isto é, sem nenhum amor, apenas para conservar o domínio. Cada rebento possui um sublime poder. Árvore de ouro puro, dissolução do mal. Seja uma insignificante semente. Um outro pesquisador chamado Ricardo Ferreira Arantes, ele também tentou traduzir a mensagem que existe no pano. Então ele utilizou uma técnica diferente da utilizada pelo Paulo Steckel, em que ele inverteu as inscrições em 180 graus e espelhou elas. É como se tivesse o caractere e algo tivesse impresso essas coisas no pano. Então ele partiu desse princípio que a gente estaria olhando invertido. Então ele fez essa inversão em 180 graus. E ele percebeu que ali também havia uma mensagem embutida, que é esta mensagem que a gente vai ver agora. Quando está determinado. Calamidade 6 vezes. Vermelho desolado. Nem a beleza das terras mais longínquas será preservada na nuvem. Escutai, mensageiro, a dor. Destruídos pelo clarão. Livrai-nos da maldição. O corpo consumido. Fazei saber. A ira de Deus cresce e se aproxima silenciosamente. E aí também um detalhe curioso é que o Walter Biller, que é o ufólogo lá da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores e tudo, ele cita no Boletim da Sociedade Brasileira, edição 132/135, que um caso ocorrido em 1958 na cidade de São Paulo, envolvendo o jovem Luiz Henrique, também houve a presença de caracteres estranhos. E para esse caso, os ufonautas teriam entregue ao protagonista do caso uma mensagem escrita com caracteres estranhos. E ele percebeu que existe uma semelhança entre os caracteres daquela mensagem com os caracteres do embornal. E aí curioso que na mensagem enviada para o Paulo Henrique, os aliens teriam falado que um homem da Terra deverá decifrá-la, e quando isto for conseguido, as pessoas saberão o que fazer. Só que essa análise nessa mensagem do Luiz Henrique nunca foi feita adequadamente, nunca foi traduzida, então não se sabe exatamente o que ela contém. Mas fica o registro da similaridade entre essa mensagem do caso do Luiz Henrique com o do caso do Arlindo Gabriel, o chamado caso do embornal que você conheceu hoje. Muito bem, quero saber a sua opinião sobre esse caso. Escreva aqui nos comentários o que você acha desse caso, sua opinião sobre ele, se gostou, não gostou, etc. Coloque sua opinião ali. E curta, comente, compartilhe, dissemine seus conteúdos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, X, Threads, qualquer rede social que você utilize. Ajude a disseminar esse conteúdo. Disseminando esse conteúdo ajuda o nosso canal a crescer, levando a ufologia
com seriedade para todos os rincões da internet brasileira e mundial. E você também pode ajudar a gente através da nossa chave Pix e do nosso Apoia-se, que está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. E agradecemos toda a ajuda que você puder oferecer também. E aqui na descrição do nosso vídeo também tem link para artigos lá no portal Fenômeno, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, ok? Então, ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, tchau pra vocês!